muito mal com situações em que eu não consigo chegar se tem alguém me esperando. Tá. Outro dia, vou contar aqui esse exemplo bem rápido, só para vocês entenderem do que nós estamos falando. Fui fazer a virada zen na Maravilhoso. Zona Leste, né, aqui no bairro onde nós estamos gravando esse podcast, e faltavam 5 minutos para entrar no palco. E eu comecei a passar mal no carro e comecei a transpirar. E aí o Thiago, meu marido, já percebeu, ele disse, Isabela, você não vai entrar ao vivo. Se você chegar lá 9:01, 9:02, não tem problema. Perfeito. Ali eu me dei conta ainda que eu fico muito mal, e aí eu começo a transpirar, começo a ficar enjoada. Mas por que, Isa? Porque isso é um gatilho, né, de uma memória que você tem, e isso vai liberar ali uma informação para o teu hipocampo, que é responsável pela nossa memória, e pela amígdala, que é responsável pelo medo, e vai mandar uma informação assim: estamos em perigo, estamos em alerta, e aí começa a descarga de adrenalina, cortisol. Então você sente como se você estivesse ainda na sua antiga empresa, entrando ao vivo e atrasada, né? Quer dizer, como você vai apresentar um telejornal atrasado ao vivo? Não vai. Eu ouço executivos falando que não se lembram, por exemplo, de informações que acabaram de ser mencionadas numa reunião. E, recentemente, eu conheci uma executiva que não consegue mais se apresentar nas reuniões, né, com outros colegas da empresa. Então, nós estamos falando de sequelas que podem ser momentâneas ou permanentes. E tem coisa mais grave, Isa, só te interrompendo um pouquinho, você está dizendo de coisas assim importantes, não consegue se apresentar, não lembro o que estava falando. Eu tenho casos no consultório de pessoas que dizem que estão altos executivos, eles estão tocando uma reunião, né? Então, eles chamaram o time para uma reunião, e aí, no meio da reunião, assim, Ana, eu não lembro qual a pauta. Exato. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E agora? Tipo, coisa que eu sempre fiz a minha vida toda, né? Então, a coisa é muito grave, porque o burnout, tem um advogado que eu atendo, muito querido, que agora, graças a Deus, está muito bem, ele fala assim, Ana, parece que meu cérebro está liquefeito. Parece que ele está derretendo. Olha que pesado isso. Derretendo e se desfazendo. Porque antes eu lia, eu fazia, eu produzia. E agora eu não consigo mais. Agora eu não sou mais eu. Sim. Né? Sim. Quando você fala sobre a... Você comentou, né, agora há pouco do isolamento da pessoa. Esse também é outro sintoma que você que está assistindo aqui o nosso programa não pode ignorar. Se você estiver se isolando, se você estiver mais agressivo e se isolando, isso é um sinal de que, olha, tem alguma coisa errada. E a melhor maneira, Ana, de quem está nos ouvindo fazer esta leitura é parar um pouquinho e olhar para trás o que você está acumulando de dores, de sinais e tudo mais. Agora, o que você tem recebido, Ana, no seu consultório sobre a questão do ambiente com algum tipo de assédio? Porque o ambiente com algum tipo de assédio é fundamental para o desenvolvimento do burnout. Sim, né? infelizmente. O ponto em comum das pessoas que têm burnout é o ambiente tóxico. É um ambiente Não é uma característica. Não é uma característica. Então, o ambiente tóxico, ele é muito importante para desenvolver o burnout, apesar de que, Isa, o burnout ele pode acontecer também no profissional liberal que não respeita os seus limites. Sim. E trabalha horas e horas e horas. Então, teoricamente, o ambiente foi ele que fez, tá? Sim. Mas é uma minoria. A grande maioria das pessoas que estão sofrendo estão no mundo corporativo, em grandes empresas, bancos e tal. Empresas de comunicação e etc. E o que você está falando é super importante. O assédio, ele é um fator, assim, decisivo, assim, para o desenvolvimento do burnout. E o assédio, ele tem sido cada vez mais ligado a essa coisa, assim, de... Você não aguenta? Ah, você não está fazendo isso, você não vai fazer esse corpinho mole, né? E eu tenho visto isso com uma frequência tão grande, só que é tão curioso, né? Como o universo está dando voltas, assim, porque cada vez mais... Semana passada eu atendi uma diretora de um banco muito conhecido no país que falou assim, Ana, eu paguei minha língua, porque durante anos e anos eu tive funcionários afastados.
E eu nunca acreditei nisso. Eu sempre achei que isso era frescura, que era corpo mole. Eu falava mal, eu tratava mal quando eles voltavam. E agora eu não sei mais quem eu sou. Eu sou o burnout em pessoa. E hoje eu entendo todos eles e eu morro de vontade de pedir perdão. Olha que pesado. Para todos aqueles que em algum momento eu desdenhei ou não soube valorizar a sua dor. Olha. Porque é isso que você falou no começo, né, Isa? Por que a pessoa precisa passar por isso para entender que acontece? Porque você, como neurologista, pode até aqui me complementar, por favor. Quando nós não vemos a dor, a gente ignora, subestima, desqualifica, não é? Então, está na hora da gente olhar para a saúde mental com mais respeito, mais dignidade, porque estamos falando de um problema, como você agora mencionou, afastamento, que afeta a produtividade, afeta a sustentabilidade dos negócios. O que você tem visto nos consultórios? Como é que as pessoas estão chegando pedindo ajuda? Estão chegando num nível assustador, Isa. Até por isso que eu decidi me posicionar dessa forma na internet, no Instagram, no meu podcast, no livro, num movimento de prevenção, assim, numa atuação, né, olha, vamos falar sobre isso para não deixar chegar nesse ponto, né? Porque o que a gente está vendo, Isa, são pessoas chegando no maior grau, no nível pior que a Isabela Camargo. A Isabela Camargo ainda... De verdade, Isa, assim, eu tenho atendido pessoas que desmaiam na porta da empresa constantemente e aí tem que afastar durante 2 anos, entende? Isso. O afastamento, é muito importante a gente já trazer, já que você falou do afastamento, porque como o burnout não chega de um dia para o outro, ele também não vai embora de um dia para o outro. Então, o afastamento, ele traz muita dor para quem vive, para a família de quem vive, porque... Não pense que a família compreende, tá? Você, de um dia para o outro, você não vai mais trabalhar e se você estiver aparentemente bem, existem os questionamentos. Mas você parece tão bem, por que você não consegue trabalhar? Tá tão bonita. Né? Então, a gente está falando, sim, de um problema gravíssimo que acomete o cérebro, a nossa máquina mais preciosa. E que tem um estigma, infelizmente, né, Isa, de que você não deu conta, né? Eu atendo muita gente que fala assim, doutora, aí eu falo, mas por que você chegou aí? Você está me contando que há 5 anos você não dorme, há 3 anos, e aí eu vou levantando, fazendo a cronologia, eu desenho... A linha do tempo. A linha do tempo. Por que só agora, né, que você está me procurando, já que eu sou a primeira profissional no caso, né, num caso específico? Doutora, porque eu sempre achei que eu dava conta, né? Então, eu fico pensando, se fosse uma diabetes, um hipotiroidismo, uma diarreia com sangue, se fosse uma trombose, você não ia pensar se você daria conta. Você iria buscar o médico, né? Então, na saúde mental ainda tem esse estigma, infelizmente. Ainda, né? Em alguns casos. Ana, adianta só tomar remédio ou tem que mudar o estilo de vida? Eu sempre falo, Isa, se você veio aqui buscando a pílula mágica, infelizmente eu não vou poder te ajudar, né? E não existe pílula mágica, né? O tratamento do burnout é um retorno, como você falou, demora um tempão para a gente chegar lá, desde o estresse crônico, a fadiga ocupacional, exaustão, burnout. Para você voltar, não é do dia para a noite, como você disse, você precisa se afastar desse ambiente e não tem fórmula mágica. Você vai precisar, além da medicação, você vai precisar fazer muito esforço, né? Você vai precisar se cuidar muito bem, né? A coisa do autocuidado que você fala tão bem. A coisa de repensar ali todos os seus limites de vida, né? O que pode, o que não pode, o que você tolera, o que não tolera. A psicoterapia tem um papel fundamental nisso. Cuidar do seu sono e por aí vai, né? Quando você fala vai ter que fazer um esforço danado, na verdade, fazer por você aquilo que você não fez por muito tempo. Aí, aparentemente, parece que é uma coisa, nossa, agora eu tenho que fazer tudo isso. Mas você não fez por tanto tempo. Não é? Você fez por outros. Fez. Você fez por outros. Fez por outros, com certeza. Ana, você comentou agora sobre culpa, né? E para o tratamento do burnout, existe o auto-perdão, que não vende em lugar nenhum. E aí só um trabalho terapêutico pode ajudar. Como é que você associa o seu trabalho da neurologia com a terapia para
o trabalho do auto-perdão e este cidadão entender que a compreensão que ele teve do trabalho até ali precisa ser revisitada para que ele continue trabalhando, sendo útil, né, se autorrealizando, mas sem se doar mais do que é possível. Sim, perfeito. Então, é assim, né? Quem chega no burnout, Isa, diferente do que muita gente pensa, não é o funcionário corpo mole que faz mimimi. Claro que Não não. é, tá? Quem chega em burnout é aquela pessoa altamente engajada, que ama o que faz, que se doou muito além do desejado, do que precisava, Sim. do que deveria, Do que né? podia. Do que podia. É o severino que eu brinco, né? Que é o faz tudo. Aquele que... Quem pode pegar um plantão a mais? Eu... Quem que não sei o quê? Você faz aqui para mim? Eu faço, né? Olha, É o Severino. conheço. Então, Severina. Severina. Eu também era Severina quando aconteceu. E aí não existe tratamento de burnout sem psicoterapia, tá? Não existe. Concordo. Porque eu sou uma fanática por terapia, faço há muitos anos, e não existe, Isa, porque na terapia que nós vamos revisitar tudo isso que você disse. Repensar os limites, trabalhar o nosso perfeccionismo, porque muitas vezes se a gente se doou tanto é porque a gente acha que nunca tá bom, né? A nossa autocobrança também tem que ser trabalhada lá na terapia, a nossa culpa, tem muita coisa para a gente trabalhar na terapia e infelizmente tem gente que fala assim, mas eu